Obrigada, presidenta. Eu já falei aqui hoje, mas falei conduzindo uma parte dos trabalhos. Então, começando novamente, eu queria cumprimentar a mesa toda na pessoa do nosso professor Beirão, essa sumidade que tem nosso carinho, tem nosso respeito, tem, professor Beirão, pela sua história, que inspira tantas outras histórias que estão aqui hoje. Eu cumprimento e abraço toda a mesa e todos os presentes. Gente, eu acho que essa audiência de hoje, eu tenho certeza, ela está num momento histórico muito favorável para a gente. O momento histórico que a gente está é um momento em que a educação está numa disputa terrível. A gente acabou de ter eleito democraticamente, é importante dizer, como presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, um senhor completamente desqualificado para fazer esse tipo de debate. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje o que a gente está fazendo aqui, os nossos reitores, os nossos vice-reitores, as nossas presidentas de associações, de sociedades brasileiras, os nossos pró-reitores, o que todos nós estamos fazendo é colocando um holofote sobre aquilo que realmente importa para a educação. A pauta da educação não é sobre banheiro, não é sobre professor doutrinador, não é sobre nada disso. A pauta da educação e o que realmente importa na educação, o nosso reitor Marcelo trouxe com muita objetividade. Não nos atrapalhem, se não nos atrapalharem já ajudam muito. E o resto é financiamento. Então, a gente está falando aqui daqueles assuntos que, de fato, merecem que a gente debruce os nossos estudos, o nosso tempo, a nossa energia para discutir, para debater, para convencer, para articular. Então, que maravilha é estar numa comissão de educação que, ao contrário da Câmara Federal, está dedicando seu tempo para aquilo que realmente importa. E aí, falando sobre isso, quem está falando aqui, como o reitor Marcelo disse, é alguém que é egressa de Universidade Federal. Alguém que foi bolsista FAPEMIG, professor Beirão. Foi bolsista FAPEMIG em projeto de iniciação científica. Como foi importante para a minha formação, toda a experiência e com todo carinho e respeito, toda a via sacra que um bolsista da FAPEMIG passa, desde o momento da aprovação do projeto, junto com o seu orientador. Eu tive o privilégio de ser orientada pela professora doutora Rosi, que hoje é nossa vice-reitora, ao lado do nosso reitor Marcelo, na Federal de São João del Rei, até a gente terminar o trabalho de conclusão sobre o nosso projeto. Então, como foi importante para mim viver tudo isso. E aí, o que eu estou dizendo, vocês podem pensar assim, nossa, Lohana, mas essa audiência não é sobre essa história sua, mas é para concordar com o que o reitor Rafael trouxe aqui do IFMG. A importância da FAPEMIG, desde o aluno que está ali no terceiro período da graduação, que foi quando eu tive o privilégio de ser bolsista da instituição, até quando a gente está falando, e esse é o aluno da ponta, né, o menor exemplo que a gente tem, até quando a gente está falando do desenvolvimento das grandes pesquisas que impactam, de fato, esse país. Então, a importância da FAPEMIG nesse cenário e como que a gente está tratando aqui de um tema da mais altíssima relevância para o desenvolvimento de Minas Gerais e para que a gente consiga, de fato, dar um passo em direção ao futuro. Como que essa fundação é fundamental para que a gente consiga falar de desenvolvimento econômico, social e da Minas Gerais que a gente quer construir. Tem 3 problemas muito sérios nesse decreto, e é o que eu queria que o governo ouvisse com muito carinho, que a gente tentou abordar, primeiro, ao acompanhar o projeto de resolução da presidenta da comissão, da deputada Beatriz, e segundo, ao propor a nossa proposta de emenda à Constituição. O primeiro aspecto é que, historicamente, a presidência do Conselho Curador da FAPEMIG é de pesquisadores. Então, se algo acontece historicamente, esse algo merece a nossa atenção. Não quer dizer que não pode ser mudado. Eu sou uma das que sempre diz que a frase mais perigosa que existe é dizer sempre foi feito assim, então tem que ser feito assim para sempre. Mas se historicamente é feito assim, merece no mínimo mais cuidado, mais tato, mais zelo, para que a gente consiga fazer alguma alteração. Tato, cuidado e zelo, que não existiram. A alteração foi feita por um decreto, de forma impositiva, sem conversar com todas as sociedades, com todas as fundações, com todas as associações, com todas as universidades, com todo mundo envolvido. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, e aí eu acho que quem está na burocracia, na cidade administrativa, desconhece isso completamente, é que todo o organograma e o pensamento, mas os professores que estão aqui, os reitores, conhecem, é que todo o organograma do pensamento do desenvolvimento científico do país hoje está pautado na perspectiva de hélice tríplice. Então, tudo que a gente está fazendo hoje é pensando em fazer com que caminhe junto academia, governo e empresas.
Inclusive, a gente pode criticar, falar que essa é uma visão produtivista, voltada ao interesse do capital da pesquisa científica. Mas não vamos entrar nesse mérito. As coisas estão assim. A gente está caminhando com a pesquisa científica no modelo hélice-tríplice e a gente tem que caminhar com os interesses coordenados de governo, academia e empresas. Algum reitor pode dizer se eu estou mentindo? É isso, está tudo voltado para isso. O que a gente mais escuta nas reuniões, quando a gente está com o setor privado? Nós precisamos de segurança jurídica. A gente precisa de estabilidade. Para que a gente consiga, inclusive esse é um discurso do governo, para que a gente consiga atrair o capital privado, para fortalecer a pesquisa científica, para além do recurso público, que é obrigação e que tem que estar lá, para que a gente consiga fortalecer esse modelo de governança, de governo, de empresas e de academia caminhando junto, a gente precisa de segurança jurídica e de estabilidade. É inadmissível pensar que o conselho curador de uma fundação tão importante, que a gente finalmente conseguiu, e aí eu preciso dizer de público, a FAPEMIG não está com a sua maior execução orçamentária porque o governo Zema é excelente e ama a FAPEMIG, não. É porque essa casa judicializou. É porque a deputada Beatriz Cerqueira judicializou e conseguiu obrigar o governo a fazer a execução. Mas vamos lá. Se a FAPEMIG está com a sua maior execução orçamentária, garantindo que o recurso para pesquisa de fato chegue e a gente consiga abastecer os projetos importantíssimos para o desenvolvimento de Minas Gerais, dá segurança jurídica ter um presidente de conselho que não tem mandato? Que pode ser mudado a bel prazer do gestor? Gente, a gente está falando de um governo que trocou 11 vezes a chefia da fiscalização ambiental. Que segurança jurídica esse governo tem condição de oferecer para essa hélice tríplice de academia, de empresas e para o próprio governo? Essa é uma forma de tratar a coisa com muito desmazelo, com muita falta de respeito. Primeiro, é o dinheiro público que a FAPEMIG opera. Segundo, aos pesquisadores que constroem a instituição desde 1985. E terceiro, a sociedade, que banca tudo isso no fim do dia. Então, a gente tem esse segundo problema, que é um problema de desrespeitar e, na minha opinião, desconhecer profundamente, porque eu tenho certeza que a cidade administrativa desconhece profundamente como que é pensado e planejado o investimento em ciência e tecnologia nesse país. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer é a perda da função de deliberar sobre o manual da agência, o plano de ação e o orçamento. Se a gente não garante ao Conselho Curador esse poder, mas se a gente garante à secretaria, que muda de acordo com o governo, a gente fica na mão dos interesses políticos. E os interesses políticos, eu lembro ao governo, que se fosse alguns anos atrás, eram contrários aos interesses deles. Quando a gente tinha um governador de esquerda, os deputados e os representantes hoje do governo Zema que estão defendendo essa pauta, estariam batendo, estariam criticando. Mas a gente tem mantido a coerência e dito que a FAPEMIG não pode ficar na mão dos interesses políticos, sejam os nossos ou os deles. A FAPEMIG está acima disso, ela é uma agência de Estado. E com tudo isso, eu não encerro dizendo que o governo não tem direito de dar seu toque na FAPEMIG. É claro que tem. Governos são eleitos também para darem o seu tom, a sua visão de mundo e o seu toque na sociedade e naquilo que é público. Se fosse assim, parte expressiva desse auditório não teria lutado para derrotar o ex-presidente Bolsonaro e eleger o presidente Lula. É porque a gente quer mudanças. Quem fez esse caminho? Quem fez o caminho de eleger o atual governador, fez o caminho de eleger o atual governador porque queria mudanças na forma como o Estado acontecia. Então, governos têm direito de colocarem a sua forma de pensar. Mas esse direito já está pautado na possibilidade de lista tríplice. Ora, se o governador recebe uma lista tríplice e cabe a ele a escolha de qual nome, ele já pode olhar dos nomes e falar assim, olha, esse nome aqui não dá não, esse nome aqui não concorda com nada que o governo pensa, esse aqui é mais ou menos, com esse aqui eu consigo conversar. E escolher. Então, a capacidade de escolha do governo, a capacidade e o direito do governo eleito de fazer valer aquilo que ele acredita do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de política pública, não deixou de existir na lista tríplice. Mas o que deixa de existir, quando eles colocam a escolha pelo próprio governo do presidente, é a capacidade dos pesquisadores opinarem, a capacidade da autonomia da FAPEMIG e a capacidade da gente ter, de fato, uma instituição que esteja acima das questões políticas e ideológicas. Quem assinou essa proposta de emenda à Constituição e como que a gente pode agir de forma a encaminhar essa situação? Eu vou ler a proposta de emenda para que todo mundo saiba exatamente o que ela diz. É muito curtinha.
Então, proposta de emenda à Constituição. Altera a Constituição do Estado a fim de assegurar a autonomia científica e administrativa à entidade de amparo e fomento à pesquisa. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas aprova. Artigo 1º. O artigo 212 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao mesmo os artigos 2º e 3º a seguir. Artigo 212. O Estado manterá a entidade de amparo e fomento à pesquisa, garantindo sua autonomia científica e administrativa, e lhe atribuirá dotações e recursos necessários à sua efetiva operacionalização, a serem por ela privativamente administrados, correspondentes a, no mínimo, 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, os quais serão repassados em parcelas mensais equivalentes a 1/12 no mesmo exercício. Parágrafo 2º. A garantia da autonomia científica e administrativa a que se refere pressupõe gestão por conselho curador, composto por representantes das instituições de pesquisa sediadas no Estado, aos quais competirá a deliberação sobre política científica e administrativa, incluída a gestão financeira e patrimonial e a indicação, por lista tríplice, do presidente do Conselho e dos membros da diretoria executiva. O mandato dos membros do Conselho Curador será de 4 anos e do presidente do Conselho e da diretoria executiva será de 3 anos. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Então, esse é o texto da nossa emenda. Nós temos 20 assinaturas. Nós precisamos de 26 para que ela comece a tramitar. Qual que é a provocação que eu quero fazer aqui? Primeiro, ler para todos vocês o nome dos deputados que assinaram. Foram todos do nosso bloco de oposição, Bloco Democracia e Luta, composto por 5 partidos. PV, o meu partido, o deputado professor Cleiton, PT, o partido da deputada Beatriz, também do nosso líder de bancada, o deputado Ulisses, PCdoB, é a nossa federação, e a outra federação que compõe o bloco, que é o PSOL e a Rede. Então, quem que assinou? A deputada Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves, Betão, Betinho Pinto Coelho, Celinho Sintrocel, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha, eu sou a autora, Lucas Lasmar, Luizinho, Macaé Evaristo, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, professor Cleiton, Ricardo Campos e Ulisses Gomes. Nós precisamos de mais 6 assinaturas. Como que a gente vai conseguir essas 6 assinaturas? Eu tenho pedido, a deputada Beatriz tem pedido, todos nós temos nos envolvido. Mas os deputados têm um pouco de receio, e é natural que tenham, de entrar numa área de desgaste com o governo. Então, é importante, e aí essa altíssima representatividade de várias regiões de Minas presentes aqui hoje tem um papel fundamental. O papel de fazer com que os deputados da base, que são das cidades dos senhores e das senhoras, assinem. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um deputado que é muito amigo, muito parceiro, e eu sei que eu posso falar que ele não vai achar ruim comigo. A gente tinha aqui o Demétrios participando, que é reitor da Universidade Federal de Viçosa. Nós temos ali na cidade um deputado muito bem votado, que é o deputado Roberto Andrade. Cabe a toda a sociedade que tem articulação em Viçosa, que convive com alunos, com professores, com técnicos administrativos, ao próprio reitor, aos pró-reitores, entrarem em contato com o deputado e pedirem, com carinho e com respeito, mas pedirem, demonstrando o tanto que a pauta é importante, que assine a PEC. Em São João del Rei, a gente tem os deputados do nosso bloco que já assinaram. Mas quem são os outros deputados que estão na base do governo, com quem o nosso reitor Marcelo, a nossa vice-reitora Rosi, o nosso pró-reitor Baldoni, e os professores, e os técnicos, e os professores podem conversar? Esse é um movimento que a gente precisa fazer para mostrar que esse não é o bloco de esquerda criando caso. Essa é uma demanda da sociedade. Então, que a gente faça esse movimento. Veja, na nossa cidade, quem são os deputados da base votados, mais votados? Vamos conversar com eles para que a gente consiga pedir as assinaturas. Só precisamos de mais 6. Não é tão difícil, mas se a gente se envolver, vai ficar infinitas vezes mais fácil. Então, eu deixo aqui o nosso compromisso com esse assunto, com essa pauta, a certeza que é inviável e impossível que um governo se diga liberal fazendo uma imposição de tal tamanho. É inviável e impossível que um governo que diga que é parceiro do setor produtivo afronte dessa forma o setor produtivo e quem tem empresa, porque quem garante insegurança jurídica, quem não garante mandato, quem não garante nada, o que está sendo exigido ali é caráter ilibado. O que é caráter ilibado, gente?
Sob a alegação de caráter ilibado, a gente aceita cada coisa. Então, que a gente consiga que um governo que diz que é tudo isso, de fato demonstre que é. Porque a parceria governo, academia e empresas depende, de fato, que essas coisas sejam além do discurso, que elas se materializem na prática. E é isso que a FAPEMIG espera, é isso que a sociedade espera, é isso que os alunos das nossas universidades federais, os técnicos administrativos, os professores, os nossos reitores, é isso que o nosso Estado espera, e mais do que isso, merece. Então, eu espero, de fato, que o governo sinalize, reconhecer o erro não é problema. E alta execução orçamentária não quer dizer que a gente está indo bem. Deputada Beatriz, eu duvido que a execução orçamentária do cartão corporativo de presidente da República foi tão alta quanto no governo Bolsonaro. Até bancar gasolina de motocicleta bancou. Então, alta execução orçamentária não quer dizer que a gente está fazendo uma coisa bem feita. O que a gente está fazendo que é bem feito, primeiro, é respeitar a legislação do 1%, que está sendo respeitada porque essa casa cobrou. E, segundo, garantir a participação dos pesquisadores, da sociedade civil, das empresas e do governo. O governo tem que participar dentro do Conselho Curador da FAPEMIG. Então, por isso, nós protocolamos a PEC. Eu peço o apoio de todos vocês, com os deputados e deputadas da base, para que a gente consiga, de fato, chegar às 26 assinaturas e aprovar essa PEC aqui na casa. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Lohana. Temos aí um para casa importante, mais um encaminhamento importante dessa audiência. Eu vou passar agora as considerações da Andréia Macedo, que, além de professora da Universidade Federal de Minas Gerais, é membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aqui representando o nosso presidente, Renato Janine. Bem-vinda. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente dessa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, dessa casa, que é, antes de tudo, a nossa casa, né? É a casa do povo.